A Netflix apostou e acertou em mais uma comédia romântica adolescente com o lançamento de O Par Perfeito, ou em inglês The Perfect Date. Depois dos sucessos A Barraca do Beijo, Para Todos os Garotos que Já Amei, Sierra Burgess Is a Loser e Mega Romântico, a Netflix percebeu a necessidade de investir cada vez mais nesse gênero cinematográfico que estava sendo um pouco deixado de lado. É óbvio que o consumo de cinema de audiovisual sofre alterações constantemente. Quando eu era bem mais nova, as comédias românticas, e as comédias românticas adolescentes principalmente, eram um dos gêneros mais produzidos, mais trabalhados no cinema. Só que nos últimos pelo menos 5 ou 7 anos, elas foram sendo deixadas um pouco de lado. Isso tem uma explicação. Os hábitos, os pensamentos, as discussões do público, da audiência, sofreram alterações. O público agora queria assistir, acompanhar histórias mais complexas, com mais densidade. Histórias que de certa forma fizessem refletir, trouxessem reflexões. E também histórias que não fossem 100% perfeitas, com personagens perfeitos, com finais felizes, incontestavelmente perfeitos. Porque a gente percebeu que a vida real é um pouco mais complicada que isso. A gente queria assistir coisas que nos causassem identificação, que trouxessem mais possibilidades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo que sai hoje à tarde, sobre a série Special, que a Netflix lançou hoje também. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa ideia de alteração de consumo, assiste esse vídeo, procura aqui no canal. Só que o que aconteceu do ano passado pra cá é que a gente começou a gostar de reviver hábitos e produtos do entretenimento antigos. A volta de Sandy Jr. tá aí pra provar isso. A gente teve a volta do Ruge também, a volta do Jonas Brothers agora, e a volta das comédias românticas adolescentes com os títulos mais recentes da Netflix que eu já mencionei nesse vídeo. A Netflix fez A Barraca do Beijo, deu certo. A Netflix fez Para Todos os Garotos que Já Amei, deu certo. E eles perceberam que podia ser um grande acerto investir nesse tipo de filme para a plataforma de streaming. Filmes assim não exigem tanto, não exigem efeitos especiais, não exigem tantos atores, não exigem locações caras. São filmes simples de trabalhar, são filmes com orçamentos relativamente baixos e que chegam ao público de uma maneira muito rápida e muito efetiva. Eu confesso que Mega Romântico eu ainda não assisti, mas o meu lançamento favorito desse gênero da Netflix é e continua sendo Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu tô muito ansiosa pra continuação. Então, se você gosta desse filme e também quer ver a continuação, eu vou falar sobre isso quando ela for lançada. Eu enxerguei alguns problemas na Barraca do Beijo e também em Sierra Burgess, então não me conquistaram tanto. Mas O Par Perfeito vem pelo menos pra garantir um bom lugar na corrida. Outro grande acerto da Netflix, sem dúvidas, é o Noah Centineo. É a terceira comédia romântica adolescente pra Netflix que ele faz em menos de 8 meses. E ele continua entregando o que a gente precisa que ele entregue. Eu acho que esses filmes não são suficientes para avaliar se o Noah Centineo é um ator excepcional ou não. Acho que se ele tivesse a chance de estrelar outras histórias um pouco mais complexas, a gente teria essa resposta. E apesar de parecer que ele interpreta o mesmo personagem em todos os 3 filmes, porque os 3 personagens são tanto quanto parecidos, não nos detalhes mais explícitos, mas na essência da interpretação mesmo. O Noah convence e só faz aumentar o nosso crush por ele a cada filme lançado. Antes de começar a falar especificamente sobre O Par Perfeito, aproveita por favor para se inscrever no canal, para dar um like nesse vídeo, para já comentar se você tiver alguma coisa para dizer, porque a meta é fazer com que o canal cresça bastante esse ano e eu preciso da sua ajuda para fazer isso acontecer. De qualquer forma, O Par Perfeito é um filme baseado num livro que chama The Stand-In, escrito pelo Steve Blum, que é um dos roteiristas também do filme. Aqui, basicamente, o Brooks, que é o nosso personagem masculino principal, interpretado pelo Noah Centineo, é um adolescente, tá no último ano do ensino médio, tem o sonho de estudar em Yale, que é uma das principais universidades dos Estados Unidos. Ela faz parte do que eles chamam de Ivy League, que são as faculdades mais renomadas dos Estados Unidos. E ele precisa de dinheiro. E aí, ele tá lá trabalhando numa rede de fast food que ele trabalha, tipo um Subway. E um garoto que ele conhece da escola tá conversando com um amigo, fazendo um pedido, e comenta, porque meu tio quer me pagar pra levar minha prima no baile que vai ter na escola dela. Mas eu não queria, porque a minha namorada vai estar sozinha em casa, os pais dela vão viajar, eu queria ficar com a minha namorada. E aí, o personagem do Brooks
diz: poxa, eu posso levar sua prima pro baile. E o garoto fala: mas o que você ganharia com isso? E o Brooks responde: o dinheiro que você ia receber. Então o Brooks leva a Cillia, que é a nossa personagem feminina, protagonista, pro baile, e a partir daí ele tem a ideia de criar um aplicativo para que outras meninas possam marcar encontros com ele, para que ele seja o encontro que as meninas precisem. Então, se elas precisarem de uma pessoa para apresentar para os pais, é isso que ele vai fazer. Se elas precisarem de uma pessoa para acompanhá-las num evento, é isso que ele vai fazer. E ele vai ser pago para isso, e assim talvez ele consiga todo o dinheiro que ele precisa para pagar a faculdade. O Par Perfeito tem toda a fórmula, todos os elementos que fazem uma comédia romântica ser uma comédia romântica. E uma comédia romântica adolescente ser uma comédia romântica adolescente. Porque existem diferenças. A gente tem um casal protagonista que ainda não é um casal, porque eles ainda não começaram um relacionamento, é pra isso que o filme serve. Um melhor amigo do protagonista, que faz a gente rir, que a gente gosta, que a gente torce. Personagens um pouco idiotas do ensino médio. Uma terceira personagem pra completar o triângulo amoroso. Um protagonista masculino que faz merda e ou não percebe que o amor da vida dele pode estar bem na sua frente. Algumas lições de vida, de aprendizado, de autoconhecimento, que é uma coisa que adolescentes, quando estão no ensino médio, precisam muito. A gente passa toda a nossa adolescência e juventude tentando se descobrir. E, obviamente, o final que a gente quer ver em todo filme desse gênero. Entretanto, o filme tem alguns problemas. Além do Noah Centineo, a gente tem a Laura Marano como protagonista feminina. E ela é uma boa atriz. Ela também entrega o que precisa ser entregue. Mas o problema aqui tá no fato de que os dois, como casal, não tem química nenhuma. As cenas em que os dois ainda estão juntos como amigos são incríveis. Eles têm muita química como amigos. Num clima de descontração, de brincadeira, de parceria. Mas quando isso de fato se torna um romance, a gente sente uma sensação um pouco estranha. Na verdade, a gente não sente os fogos de artifício, a vontade de achar o amor da nossa vida ainda jovens, porque de fato falta um pouquinho de química entre os dois. A relação do Brooks com o pai dele é mal explorada. Ou eu diria, talvez, ela é pouco explorada. A gente recebe algumas informações, a gente sabe mais ou menos sobre a configuração familiar, sobre o passado dos dois, como pai e filho, mas parece que faltam elementos. Faltam informações suficientes pra gente, de fato, compreender o quanto aquela relação tem impacto na criação de um personagem. E isso é uma coisa muito importante na hora de fazer um filme ou uma série. Entender aos poucos o que faz esse personagem ser como ele é. E o filme não tem nem 1h30 de duração direito, então isso poderia ter sido um pouco mais explorado. Outro grande problema pra mim é a criação do aplicativo. O melhor amigo do Brooks aparentemente é um gênio da tecnologia no ensino médio, aos 17 anos, 18 anos, e cria um aplicativo do nada pro Brooks em 2 horas. Eu sou formada em comunicação, se você não me conhece, e eu nunca gostei muito dessa parte de criação de aplicativo, mas eu já tive que fazer isso. Muitos outros colegas meus de faculdade fizeram trabalhos e TCCs usando a criação de aplicativos, e é óbvio que a gente fez comunicação. Então a gente pensava no layout, na experiência do usuário, não de fato nos códigos, na programação do aplicativo. Isso não era uma coisa que a gente fazia. Se a gente precisasse fazer, a gente tinha que pedir ajuda para outras pessoas, outros profissionais da tecnologia, outros estudantes de computação e afins. E só pensar no layout já era um trabalho que podia exigir meses. Ele criou o layout, o aplicativo, um aplicativo paralelo em 2 horas. Mas tudo bem, a gente deixa passar. Um outro problema. O Brooks sai em determinado momento com uma garota para que ela possa praticar sair em encontros. E ela tem muita dificuldade de conversar com o sexo masculino. E é o único date, encontro, em que a garota é gorda. Tipo, sério? A garota gorda precisa ser a garota que não sabe se relacionar com outras pessoas? Estereótipos que precisam ser quebrados. É uma cena de 30 segundos? Sim, mas é uma cena estereotipada. Última coisa que eu queria mencionar nesse sentido: quem interpreta a Shelby, que é a terceira parte do triângulo amoroso da história, é a Camila Mendes, que faz a Verônica em Riverdale, que é uma série adolescente de bastante sucesso na TV aberta americana e que vem pra Netflix também. E talvez eu diga aqui a mesma coisa que eu falei sobre Noah Centineo no começo. A gente não consegue saber se a Camila é ou não é uma boa atriz, uma atriz incrível, porque ela tá interpretando
interpretando uma variação da personagem que ela interpreta em Riverdale. A Shelby é uma Verônica num cenário diferente, numa história diferente, num contexto diferente. Mas ainda assim, elas são um tanto quanto parecidas de personalidade. Então fica difícil avaliar o desempenho, o potencial da atriz por conta disso, porque não traz nada novo pro que a gente já conhece dela. De qualquer forma, O Par Perfeito é uma comédia romântica adolescente satisfatória. É o tipo de filme que você vai adorar assistir com seu namorado, se você tiver um namorado, ou com a sua namorada, se você tiver uma namorada, durante o final de semana. Ou ainda, assistir com as suas amigas, se você quiser. Ou assistir sozinha no momento em que você só quer ver uma coisa tranquila, que vai acabar bem, que você sabe que vai ter um final feliz, que não vai te lembrar de todos os problemas que temos no nosso país e no mundo, e nas nossas vidas particulares também. O filme funciona como que ele se propõe a ser. Ele não tem pretensão de ser mais do que uma comédia romântica adolescente pra gente poder se divertir e pra gente poder assistir sem pensar muito em problemas. Para Todos os Garotos que Já Amei continua sendo a minha comédia romântica favorita da Netflix, mas O Par Perfeito merece ser assistido, principalmente se você, como eu, alugava 70 vezes na locadora filmes como Na Trilha da Fama, A Nova Cinderela, Ela é o Cara, Lizzie McGuire, Um Sonho Popstar, todos os filmes já feitos pela Hilary Duff na vida. Hilary Duff, você continua sendo a minha rainha das comédias românticas adolescentes. E eu tenho certeza que esse filme é uma boa opção de entretenimento, ou pra sua sexta, ou pro seu sábado, ou pro seu domingo, ou pra qualquer dia da sua próxima semana. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo. E fica ligado que mais tarde sai o vídeo sobre a série Special. Um beijo e tchau!